Você se considera uma pessoa impulsiva? Você já saiu naquele final de semana pro shopping precisando comprar apenas uma roupa específica para uma ocasião e se encontrou comprando mais de 5, 6, 7 peças diferentes? Ou talvez você já tenha discutido com alguém e falado alguma coisa muito absurda e imediatamente percebido que você não deveria ter falado aquilo? Tudo isso são coisas que a gente faz pelo impulso e eu vou explicar nesse vídeo como que isso acontece. Em termos de neurobiologia, a impulsividade anda em conjunto com a compulsividade e são caracterizadas como endofenótipos presentes em transtornos psiquiátricos diferentes. O que eu quero dizer com endofenótipos é que elas são sintomas presentes em transtornos diferentes que estão ligados com alterações em circuitarias cerebrais distintas. Simplificando bastante, a impulsividade e a compulsividade é a dificuldade do nosso cérebro de dizer não. Olhando especificamente para a impulsividade, é a dificuldade do nosso cérebro de interromper o início de uma ação. Para entendermos melhor um pouquinho sobre isso, eu gostaria de falar para vocês sobre o teste de Marshmallow. O teste do Marshmallow foi criado pelo psicólogo Walter Mischel e é basicamente composto da seguinte forma: uma criança é colocada em uma mesa de frente com um prato ou um jarro onde se tem um marshmallow disposto, e um dos pesquisadores explica para a criança que ela pode escolher entre comer o doce agora ou esperar por 10 minutos e comer doces. Em geral, as crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por ter um componente de impulsividade nesse transtorno, elas têm uma maior dificuldade de esperar os 10 minutos para poder obter aquela recompensa de comer 2 doces diferentes, ao invés de comer apenas um. Enquanto crianças neurotípicas que não têm esses transtornos relacionados com o aumento de impulsividade, facilmente conseguem raciocinar que é muito fácil elas esperarem 10 minutos para poder ter uma recompensa muito maior, ao invés de escolher ter aquela recompensa imediata. É claro que existem versões diferentes desse teste e algumas limitações importantes, uma vez que a criança pode simplesmente não acreditar na palavra do pesquisador de que ela vai receber 2 doces depois desses 10 minutos. Mas, de qualquer forma, esse é um teste que começou uma grande área da neurociência, que é buscar entender como que surge os comportamentos impulsivos. Para além da questão da dificuldade de adiar uma recompensa, pessoas que são impulsivas têm uma grande dificuldade de inibição motora e também uma grande dificuldade de não tomar comportamentos arriscados, ou seja, elas tendem a se arriscar mais em decisões específicas. A inibição motora é bem fácil de entender olhando novamente para uma criança que tem TDAH. Se você conhece alguma criança com TDAH ou já trabalhou com alguma criança que tem TDAH em sala de aula, provavelmente você já deve ter percebido que é muito difícil dela literalmente ficar quieta ou parada no lugar dela. Ela sempre quer levantar, andar pela sala, ou até mesmo se ela realmente precisar ficar só num lugar, ela vai ficar mexendo no cabelo, vai ficar batendo o pé no chão, enfim, ela vai sempre ter uma dificuldade de ficar quieta. E isso acontece justamente por conta do aumento da impulsividade presente nesse transtorno de TDAH. E isso ainda pode ser visto inclusive em adultos que têm TDAH que não foram muito bem diagnosticados ou muito bem tratados. Em geral, pessoas que têm alguns transtornos diferentes, como o TDAH, o transtorno do espectro autista e até mesmo o transtorno de bipolaridade, podem apresentar dentro dos seus sintomas a impulsividade como algo importante. E todas elas estão relacionadas com algumas alterações importantes do cérebro. Essencialmente, existem 3 áreas diferentes do cérebro que são importantes para esse comportamento de impulsividade, sendo elas o estriado ventral, o tálamo e o córtex pré-frontal. Essencialmente, existe um circuito que vai do estriado ventral, passa pelo tálamo e vai até o córtex pré-frontal, que é responsável pela criação e pelo controle dos nossos impulsos. A gente chama ele de circuito de baixo para cima, porque é como se ele realmente mandasse a vontade, o impulso que a gente tem de fazer determinado comportamento para ser avaliado pelo córtex pré-frontal. Vou dar um exemplo. Toda vez que eu tô aqui gravando os vídeos, meu estriado ventral tem uma vontade muito grande de pedir para vocês deixarem um like aqui embaixo se vocês estiverem gostando do vídeo. É incrível como é tão difícil de controlar. Não, mas agora falando sério, vamos pensar a seguinte situação. Você tá lá trabalhando, chegou o horário de almoço, você já tá cansado, aconteceu diversos problemas diferentes. Chega o seu chefe lá na hora que você tá comendo e começa a brigar com você aleatoriamente por uma coisa que nem é culpa sua. O que acontece? Cara, mas eu quero muito, mas muito xingar esse cara, como eu queria bater
bater nele assim, sabe? O que aconteceu aqui? Por conta de um estímulo emocional relacionado com a raiva que você sentiu por conta da forma como ele estava te tratando, o seu estriado ventral mandou uma mensagem ali pro seu córtex pré-frontal falando: olha, eu tô com muita vontade de xingar ele, eu posso fazer isso ou não posso? E aqui entra em cena justamente a outra parte da circuitaria, que é a atividade do córtex pré-frontal sob o controle dessa impulsividade. É como se ele fizesse mais ou menos isso daqui. Não, cara, você não pode fazer isso porque a gente precisa trabalhar e ganhar dinheiro. Então, assim, controla ele. Ele é literalmente quem vai escolher se você vai xingar o seu chefe ou não. Ou seja, o córtex pré-frontal vai trabalhar como se fosse um gerente, um administrador da situação, e ele que vai decidir se você vai de fato fazer aquele comportamento ou não. Como vocês podem ver, essa dança das cadeiras entre a circuitaria que vai do córtex pré-frontal para o estriado ventral e vice-versa é que comanda o controle da nossa impulsividade. Esse controle a gente chama de flexibilidade cognitiva, e é muito importante que aconteça porque a gente precisa disso para viver em sociedade, senão nós seríamos apenas derivados de coisas irracionais, nós só faríamos escolhas que não fazem sentido, ou pelo menos escolhas que não são benéficas para a sociedade como um todo. Bem, e o que te faz impulsivo? Então, você pode ter alterações tanto na fraqueza do seu córtex pré-frontal em dizer não para o seu estriado ventral, quanto na força que o seu estriado ventral tem de impor a vontade dele, de impor os impulsos sobre a atividade do córtex pré-frontal. É basicamente ou um grita demais ou o outro grita de menos. E isso, se você tiver alterações significativas como aquelas relacionadas com transtornos de déficit de atenção, por exemplo, vai fazer com que alguma dessas duas partes ou até as duas partes em conjunto não funcionem de forma adequada e você tome decisões mais impulsivas. Como descrito brilhantemente no livro Comporte-se, a biologia humana em nosso melhor e pior, quando realizamos o desligamento de partes distintas do córtex pré-frontal de humanos, através de uma técnica chamada estimulação eletromagnética transcraniana, a gente percebe um aumento significativo no comportamento impulsivo em jogos econômicos. De forma simples, imagina um jogo de banco imobiliário onde você começa a ter propostas toda hora para poder comprar suas propriedades. Uma pessoa que é neurotípica e que não tem comportamento impulsivo consegue segurar a vontade dela de vender logo para a primeira pessoa que oferece e analisa de forma mais racional as decisões dela para poder tentar trazer o maior benefício a longo prazo. Já quando você inibe o córtex pré-frontal, as pessoas têm uma tendência muito grande de começar a se arriscar mais, escolhendo decisões que não de fato vão beneficiar elas a longo prazo e que muitas vezes na verdade pode prejudicar e fazer com que elas percam de forma mais fácil. Nesse sentido, se você inibe a atividade do córtex pré-frontal, você acaba tendo uma maior facilidade em correr riscos, e isso está intrinsecamente relacionado com o aumento da atividade impulsiva e do comportamento impulsivo, fazendo com que você sempre deseje ter a resposta de recompensa mais imediata e que você não avalie as consequências dos seus atos de forma bem avaliada. Eu preciso deixar claro, entretanto, que não significa porque você fez uma ou outra decisão impulsiva na sua vida que de fato você tem algum desses transtornos ou que isso possa ser classificado como um sintoma de algum transtorno psiquiátrico. Para isso ser classificado como um sintoma, você precisa preencher vários outros critérios diagnósticos e outros sintomas afetando partes diferentes da sua vida, tanto profissional quanto social, familiar, enfim, todos os aspectos da sua vida diferentes. Mas mesmo assim, agora toda vez que você tiver uma vontade muito grande de mandar mensagem de madrugada às 3 da manhã para sua ex ou para o seu ex, você vai lembrar que provavelmente quem tá ganhando a briga é o seu estriado ventral. Você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal? Considere se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!